Então, a grande dúvida, a grande pergunta é: quero ser terapeuta, mas como que eu faço? Por onde que eu começo? Quais os caminhos? Então, são perguntas que eu recebo diariamente, pelo menos uma vez por dia e várias vezes na semana. Então, eu tenho muita dúvida, né? Quem não está na área ou quem está começando na área fica com muita dúvida, não tem muita explicação, de um terapeuta que já tem experiência, é claro, isso é importante, né? Ter uma direção, ter uma explicação de um terapeuta que já está na área há muitas décadas, como eu e muitas de nós que estamos aqui. Então, eu resolvi fazer esse workshop para que eu responda já um monte de dúvidas de uma vez, assim, o máximo possível. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, gente. Alguém tem alguma coisa para colocar aqui antes, já de eu compartilhar a tela e já começar a falar sobre o assunto? Se tiver, só abrir o microfone, pergunta, daí fecha, tá? Então, primeira coisa, né? A primeira informação: ser terapeuta não é simplesmente fazer um curso e sair dizendo que é terapeuta, aplicando uma técnica, né, escolhida pela pessoa. Tem muita coisa por detrás disso, tem muita informação para ser vista aqui. Primeira coisa, você não precisa ser médico, psicólogo, ter nenhum curso de graduação para ser terapeuta. Se você tem curso de graduação e quer ser terapeuta, ok, tranquilo, desde que você não misture isso com o seu curso de graduação, porque aí você já vai acabar ferindo a legislação, os conselhos de classe e tudo mais, né? Mas ser terapeuta não tem nada a ver com graduação, ok? Não precisa ter curso técnico também, não precisa ter pós-graduação, pode sim ter curso técnico, por exemplo, acupunturista. Acupunturista, ele tem curso técnico, ele tem um curso, às vezes, de especialização, né, que é a pós-graduação. Aí, ok, é um terapeuta acupunturista que, no caso dele, precisa de ter um curso técnico, sim, tá? É bom que tenha um curso técnico, tá? Tem outro tipo de terapeuta, por exemplo, terapeuta bioortomolecular. Ele pode ter um curso técnico, mas não necessariamente. Ele pode ter um curso de formação. Terapeuta holístico, terapeuta integrativo, terapeuta transpessoal. Ele pode ter um curso técnico ou de pós-graduação, ou não, ou ele pode ter um curso de formação também. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não precisa ter graduação. Pode ter algumas especializações ou não. Então, mas o que que você precisa para ser terapeuta? De uma formação sólida, esse é o principal de tudo. Feita em uma escola séria, que te habilite a atender as pessoas, com conhecimento adequado, com sabedoria, com ética, com segurança e com ciência. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Apesar de essa imersão aqui ser mais curta, né? Não chega nem a ser uma imersão. É, é mais um vídeo mesmo, né? Uma videoaula. Então, o que que é mais, o que que é necessário, né, para ser um terapeuta? As condições são essas e a qualidade são as que eu vou falar daqui a pouco. Uma formação que te prepare dentro de 5 pilares fundamentais, que eu chamo de pilares do terapeuta completo. Como eu sou professora de terapias, de psicoterapias, de uma série de formações, também eu tenho o curso de extensão universitária que está se transformando em pós-graduação. Também tem alguma aluna aqui que está nele, eu acho que é a Lu, né, Luciana? Luciana, é. Então, eu tenho já um conceito, né? Tem 20 anos que eu formo terapeutas, então eu tenho um conceito para passar para vocês o que que é um terapeuta completo, tá bom? São 5 pilares. Esses pilares, às vezes, têm algumas ramificações, mas o eixo, a base, são esses 5 pilares, tá bom? Para você trabalhar.
dentro da legislação, para você trabalhar com segurança e com ética. Então, eu vou falar para vocês sobre os 5 pilares. Primeiro pilar, as formações e abordagens terapêuticas. É óbvio que o primeiro pilar, o que que você precisa para ser algo, para ter alguma profissão? Ter uma formação. Sem formação, sem aprender, sem fazer um curso, sem ter alguma experiência, sem ter um direcionamento, estudo, né, um aprofundamento e tal, você não vai conseguir ter uma formação e ter uma profissão, uma abordagem. Então, ter formação em algum local, como eu falei anteriormente para vocês, em algum local sério, que realmente forme pessoas bem, com bastante embasamento, pessoas bem formadas, bem avaliadas, pessoas que são acompanhadas pelos professores, como são os cursos que quase todos vocês aqui estão nos meus cursos, sabem do acompanhamento, sabem da avaliação, sabem tudo direitinho, né? O começo, meio e fim de um atendimento. Tem que ter isso para ser um terapeuta. Esse é o primeiro pilar. Agora vem aqui a parte pessoal, escolher a sua abordagem. Independente se você fez o curso comigo, ou com outra escola, outro professor que te capacitou, te deixou bem preparado, perfeito. Mas o básico para se poder nomear como terapeuta, se autonomear, porque o conselho é autorregulativo, né? Autorregulatório, a ABRAT ou qualquer outro conselho que você escolher, tá? Então, a base é o quê? Formação nas práticas terapêuticas. Você precisa escolher cursos e abordagens com as quais você se identifica. Não adianta você falar, olha, eu vou fazer um curso de neurociências, porque agora está na moda e o povo gosta, precisa, e sim é importante você conhecer de neurociências, para você entender o que que você está fazendo na cabeça da pessoa. Mas é, isso vai te dar isso vai te dar uma capacidade maior de fazer atendimento, vai te fazer um terapeuta com mais respeito, né? Vai te dar uma série de benefícios. Mas se você não tem aptidão para aquilo, se você não se identifica, aquilo não te apaixona, não é algo que te interessa, que te traz paixão, não é, por exemplo, você é um terapeuta. Fala aí, gente, um terapeuta que não precise, que não use a mente. Não um fisioterapeuta, porque aí já é uma formação de graduação. Um terapeuta haitiano, por exemplo. Você não precisa saber muito de neurociência para ser um terapeuta haitiano, né? Tem alguns aqui que fazem curso de terapia haitiana comigo. A gente não precisa. Nesse curso específico, a gente não precisa entender da neurociências, né? Se é um terapeuta floral, é necessário você saber neurociências? Se souber, é ótimo. Se não souber, também não vai fazer diferença, tá? Então, é esse tipo de coisa. Mas você precisa se identificar com a técnica que você escolheu, tá? Precisa te trazer paixão, facilidade, curiosidade, alegria. Porque você precisa trabalhar com algo que você gosta, que você sente prazer, que deixa seus dias leves, prazerosos. O verdadeiro terapeuta, ele sente prazer em aprender. Ele se encanta com aquilo que ele estuda. E isso transparece nos seus atendimentos. Portanto, né, justificado por que a gente precisa se identificar com as técnicas que a gente escolhe para aprender para ser terapeuta. O segredo aqui é simples. Escolha aquele que te ilumina, aquele que te enche os olhos, aquele que te enche o peito, te dá prazer. Esse é o seu perfil. Escolha aquilo que te faz sentir viva ou vivo ao praticar. Porque o trabalho terapêutico precisa de leveza e não de peso. Você tem que terminar o dia tranquila, leve. Você não pode terminar o dia com aquela ideia de que, nossa, mais um dia que eu venci por estar trabalhando com esse negócio pesado, por exemplo, aí não é legal. Mas existe um ponto essencial aqui. Um bom terapeuta, ele não se forma em um curso único, tá? Não adianta, o que a gente mais vê por aí, por isso que muitas vezes o terapeuta, ele é difamado.
ele é mal falado, ele não tem autoridade, às vezes, né? Às vezes esse tipo entre aspas, terapeuta, ele acaba por inocência, muitas vezes, por ignorância mesmo, não no sentido pejorativo, por não saber mesmo, ele acaba trazendo um mau testemunho para nós que temos que temos já um preparo bem robusto, né, para se fazer as terapias. Então, um único curso com uma única visão não vai formar um terapeuta de verdade, tá? Ser terapeuta é uma jornada de aprendizado contínuo. Então, não é um curso, por mais que vocês façam aquele curso grande lá, que tem várias técnicas e tudo mais, só aquilo lá vai te dar um empurrão, sim, para você começar a aprender, para você começar a trabalhar, começar a empreender, tá? Aquilo vai te dar, sim, a capacidade, a possibilidade, mas você não pode parar ali. O terapeuta de verdade mesmo, ele tem que continuar. Ele tem que aprender, ele tem que agregar técnicas que se conversem entre si, que somem, que se entrelacem, tá bom? Que potencialize a sua percepção, que vão te dar uma visão diferente sobre o mesmo eixo, tá bom? Porque às vezes a gente encontra um terapeuta que ele é um psicoterapeuta, tá? Ele tem uma formação de psicoterapeuta que trabalha, né, na psique, trabalha no mapa neural humano, o psicoterapeuta, mas ele, dentro da terapia dele, ele quer aplicar reiki, por exemplo. Não pode. Psicoterapeuta é uma coisa, reikiano é outra coisa, né? São terapias energéticas, não são terapias psíquicas. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar isso. Então, quando você vai fazer outros cursos, é importante que você faça cursos dentro, num conhecimento vertical, tá? Pode ser um pouquinho horizontal? Sim, desde que não fuja daquele tema que você está se especializando, se aprofundando cada vez mais, tá bom? Então, fazer outros cursos vai refinar sua prática clínica, vai te dar olhares diferentes para a mesma situação. Quando você estuda diferentes abordagens, das mais científicas até as mais sutis, não levando para outro perfil de terapia, tá? Das mais científicas às mais sutis, você cria uma base sólida e versátil para atender qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer cliente que chega até você. Então, a gente tem que ter olhar diversificado. Porque o cliente que chega nunca vem encaixado naquela única técnica lá. Por mais que ele tenha o mesmo problema que o outro tem. Ele é um ser único. Então, você vai pegar dentro da sua mala de ferramentas e vai utilizar uma que você percebe que se encaixa com ele, tá? Ele traz camadas físicas, emocionais, energéticas, ancestrais e psíquicas. Tudo isso parece que são assuntos diferentes, só parecem, mas não são, tá? Por isso, quando você vai escolher novos cursos, é importante que você leia toda a grade e entenda do que se trata aquilo. Conversa com aquilo que eu já tenho? Complementa aquilo que eu já tenho? Sim, então, ok. Vai, porque aí está te potencializando. E se o terapeuta domina apenas uma técnica, ele corre o risco de ficar limitado diante da complexidade humana. O que vai acontecer com esse terapeuta? Não vai vingar, gente. Não vai vingar, vai por mim. Tenho aqui uns 30 anos olhando para isso, lidando com isso. Não vai vingar, não vai ter sucesso, porque ele pode até atender algumas pessoas ali, ficar com alguns fixos por um tempo, mas o ser humano está cada vez mais complexo. Então, precisa da gente ter essa diversidade. Então, esse é o primeiro pilar, tá? As formações e abordagens terapêuticas. Esse pilar de extrema importância, porque, é claro, ele é a base, ele é o chão, né? É onde se vai construir o restante dos pilares que eu vou falar para vocês aqui. O segundo pilar, tudo bem, gente? Alguma pergunta? O segundo pilar, vamos lá.
vai unir duas partes que são inseparáveis: CPF e CNPJ. O que que é CPF? A pessoa, né? O indivíduo. O que que é o CNPJ? É ele como terapeuta. Vamos ver o que que a Cláudia perguntou aqui, antes que eu comece a falar. A Cláudia falou que está tudo bem, tá? Então, é CPF e CNPJ dessa pessoa, desse terapeuta que já fez os cursos, fez um curso bom que tem várias vertentes dentro do mesmo curso. Então, ele agora vai se lançar. Ah, eu vou lá na prefeitura da minha cidade, tirei lá, fiz a minha MEI, vou começar o atendimento e tal. Ok, agora a gente tem que olhar o segundo pilar: desenvolvimento pessoal e profissional, CPF e CNPJ. O desenvolvimento pessoal e a gestão de si mesmo como terapeuta. Agora você vai entender aqui. O que que significa isso? É reconhecer as suas próprias feridas e a trabalhar nelas. Porque um terapeuta, uma pessoa, né? Aqui a gente falando da pessoa, que está cheia de problemas, que está cheia de feridas, que está cheia de bloqueios, como é que ela vai ser terapeuta? Trabalhar com o próximo, com a ferida do outro. Vai acontecer o quê? Projeções. Então, o seu cliente, seu paciente, ele chega para você com as feridas dele e vai tocar nas suas feridas, se você não tiver cuidado, né? Se você não tiver sido cuidado, vai tocar nas suas feridas e você vai ficar abraçar ele, os dois vão chorar juntos. Porque você não vai ter trilhado aquele caminho para você poder falar para ele, ok, já entendo isso daí, já passei por isso, sei o caminho para curar, porque eu tenho ferramentas aqui. Gente, só cuidadinho aí para não riscar a tela, porque aí senão acaba, eu não sei apagar, tá, esse risco aqui, aí acaba ficando o risco em cima e eu me perco um pouquinho aqui, não é legal. Então, o terapeuta ele precisa se reconhecer. Reconhecer o que que é? Se conhecer de novo. O que que a gente conhece de nós? Eu sou uma terapeuta, eu tenho muita vontade, eu tenho capacidade, eu fiz curso X, Y, Z, não sei o quê, tenho isso, tenho aquilo, eu sou capacitada, eu sou não sei o quê. E é lá dentro, quem é você de verdade? Quais suas feridas? Aonde que o seu cliente vai esbarrar em você que vai te travar e vai atrapalhar o desenvolvimento daquele projeto terapêutico que você fez para ele? Então, por isso que é reconhecer, tá? E trabalhar nas feridas, antes de tocar na ferida do outro. Porque ninguém conduz o outro a um lugar que você não passou, um caminho que você mesmo não venceu. Como é que você vai levar o outro por lá, se você não conhece o caminho, né? Esse é o pilar da maturidade emocional. É uma questão de idade isso? Não, de jeito nenhum. É claro que precisa ter uma certa vivência, né? Uma certa quantidade de vida, precisa estar num setênio adequado também para que a pessoa possa ser terapeuta, né? Quem não sabe o que é setênio, qualquer momento eu vou colocar uma aula aqui sobre os setênios, que é de extrema importância para a gente se localizar aqui na vida, tá bom? Ah, é importante também que vocês assistam, quem não assistiu, assistam aquela primeira live que eu coloquei no canal, que é sobre como eu conquistei o meu caminho da riqueza. Que lá tem informações assim muito importantes para você entender por que que eu falo tudo isso que eu falo aqui, tá bom? Então, voltando aqui, esse é o pilar da maturidade emocional, da honestidade consigo mesmo. Quando a gente reconhece, a gente tem que ter maturidade emocional para a gente entender, olha, eu tenho essa questão, eu tenho esse bloqueio, eu tenho essa ferida aqui, então eu não vou poder conduzir o meu cliente por esse caminho que eu não trilhei, né? E a honestidade, isso é honesto, tá bom? Não adianta você fazer todo o seu arsenal e fazer seus cursos, fazer todos os pilares que vocês vão conhecer aqui, montar seu espaço e tudo mais, e aí você começa a ganhar dinheiro, sim, porque ser terapeuta é uma boa profissão, a gente vive muito bem da nossa profissão, quando a gente faz tudo direitinho, investe nisso, mas se você não é honesto consigo mesmo e com o seu cliente, fazendo essa trajetória toda aqui, não vai vingar também, gente. Quem não tem competência não se estabelece. A competência vem de onde? Esses quatro pilares aqui, basicamente. Tem um pouquinho mais de coisas, mas esses quatro aqui.
Então, é aqui que você precisa se perguntar: eu já resolvi o suficiente das minhas dores para ouvir o outro com neutralidade, sem projetar nele, sem deixar que ele projete em mim, tá? Eu estou em processo. Se você está em processo, ok. Você já consegue fazer isso. Eu sei até onde eu posso ir em cada caso. Então, a maturidade e a honestidade vão te dar respostas verdadeiras e precisas, tá? E junto com isso vem agora a segunda parte, que é o CNPJ, tá bom? Que é o quê? A gestão da sua versão terapeuta. Aqui é você profissional, não é mais você o ser que tem aquelas questões que eu falei aqui. É o quanto você se enxerga como terapeuta. Então, por que que eu falo isso? Muitas pessoas, elas fazem vários cursos, fazem todos os meus cursos, que eu tenho muitos cursos que eu sei que são maravilhosos, eu agradeço muito, sou muito grata por isso, por ter, né, poder oferecer isso para vocês e por vocês também gostarem, né, de tudo que eu ofereço para vocês. Mas aí eu vejo que a pessoa faz todos os cursos, mas ele não se enxerga como terapeuta. Ele vai procrastinando, né? Então, muitas vezes a pessoa tem multi-habilidades, como aquele outro vídeo que eu fiz de multi-habilidades, né? Que você faz um monte de curso, nunca está suficiente. É a pessoa que tem multi-habilidades, ela vai fazendo, mas ela não se enxerga ainda como terapeuta. Talvez não se enxergue se ela não tiver um trabalho bem feito com ela. Então, como que é isso de se enxergar como terapeuta? Tem que fazer um planejamento logo de cara para você começar a quebrar isso, começar o reconhecimento de você como terapeuta barra profissional. Qual que é o planejamento? Qual é a sua visão de futuro? Você pretende realmente aplicar essas técnicas que você está aprendendo? Ou você só quer saber e ficar com isso, ficar enrolando com isso e não aplicar e não seguir na vida e não ter o seu faturamento, um bom faturamento, para você poder viver em paz, para você fazer a sua transição de carreira, para você fazer a sua escala de carreira, se você já for terapeuta atuante. Então, qual é a sua visão de futuro? Você como terapeuta. Como você se vê atuando daqui a um ano, dois, cinco, 10 anos? Você quer viver totalmente de terapia, fazer da terapia a sua profissão central? Sim ou não? Ou deseja que seja uma atividade complementar à sua carreira atual? Às vezes, sim, né? Se vocês já viram aquele vídeo, né, que eu fiz sobre como eu acessei as minhas riquezas, como eu alcancei minhas riquezas, vocês vão, talvez, eu acho que eu falei lá, que uma parte da minha vida, durante uns 15 anos, eu trabalhei em paralelo. Eu tinha uma outra profissão dentro da área de engenharia, e fazendo atendimentos como terapeuta em paralelo. Até que eu fiz umas coisas que eu precisava fazer e aí montei a minha clínica do jeito que eu queria. Já comecei, né? Do jeito que eu queria. Então, dá para a gente fazer isso? Sim, sim, dá. Você que vai escolher se você quer fazer a transição de carreira agora ou se você quiser fazer isso em paralelo, tá bom? O importante é fazer, ter um planejamento e seguir o planejamento. Tudo isso faz parte da consciência profissional. Isso aqui é só um detalhe, né? Tem mais coisas além disso, claro. O terapeuta ele precisa saber o que ele quer construir, porque quem não sabe aonde quer chegar acaba indo por qualquer caminho. Qualquer caminho serve. Ele não sabe onde ele quer chegar, ele não tem meta, não tem foco. Concordam? Então, gente, esse segundo pilar é extremamente importante também. Tudo que eu coloquei aqui é importante. Se furar cada um desses pilares aqui, não adianta. Precisa cumprir todos esses e do jeito certinho, tá? É difícil fazer isso de jeito nenhum. Depois eu vou explicar para vocês.
Então vamos lá para o terceiro pilar. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vamos para o terceiro pilar. Marketing e posicionamento consciente. Adianta você resolver suas questões, ter ótimos cursos, ser bem formado, tá tudo resolvido, CPF, CNPJ, mas você não sabe como vender seu trabalho? Você não sabe se posicionar? Você não sabe se colocar? O que que você vai fazer com esse monte de coisa que você já resolveu lá? Se você quer ser terapeuta de verdade, se você quer deslanchar, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer acelerar, né? Acelerar, e não deixar o acaso ir trazendo um cliente, de vez em quando outro. Não, você quer entrar no negócio e já quer que a coisa funcione, né? Claro. Então, precisa do marketing, do posicionamento consciente. Não é ficar ali na mídia inventando um monte de coisa, falando mentira, igual muita gente faz, não. Não é isso, não, tá, gente? Isso aqui é muito sério, é muito sério. Você tem que saber o que que você está oferecendo para o outro e oferecer verdade, transformação verdadeira para o outro. Só assim gera conexão. Não adianta ir lá falar um monte de mentira, inventar um monte de coisa. Não vai rolar. Só vai gastar dinheiro, tempo, esperança e ainda vai ficar frustrado e frustrar um ou outro que cair na mentira, né? Então vamos tomar cuidado com isso, vamos ser verdadeiros, gente. Vamos. O terapeuta tem que ser verdadeiro. Ele está aqui para levar algo de bom para o outro, levar, entre aspas, cura, levar transformação, levar alegria, tirar a pessoa do desespero, tirar a pessoa da tristeza, tirar a pessoa da dor, sabe? Trazer ar fresco, trazer fôlego, trazer saúde para outra pessoa. Como que o terapeuta vai falar mentira? Como que o terapeuta vai vender uma coisa que não é verdade, que ele não tem aquela competência? Como, não pode fazer isso, não pode, né? É antiético, é antiprofissional, é desumano, é antinatural, é tudo isso junto e mais um monte de coisa. Então, o seu marketing, além de tudo isso, ele tem que ter alma. O que que significa isso, marketing com alma? Significa ter a sua alma. Que, por exemplo, o meu marketing, ele é de um jeito. Eu quase não faço marketing, né? Não gosto muito disso, não. Mas tem pessoas que gostam, ok, deve gostar mesmo, tem que gostar. Eu que estou errado, tá? Então a pessoa tem que gostar, mas o meu marketing, ele é do meu jeito, com a minha alma, com a minha essência, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o meu jeito de me colocar. O seu, de cada um de vocês aqui, que estão aqui presentes, os que estão, que vão assistir depois, é tudo diferente, não tem ninguém igual ao outro. A sua alma é de um jeito, a alma do outro é de outro jeito. Então ele tem que ter, o seu marketing tem que ter a sua cara, o seu jeito de falar, que é diferente do meu, que é diferente do seu colega. O trabalho que você oferece é diferente do trabalho do seu colega que fez o mesmo curso que você, a sua maneira de ver as coisas, porque a sua formação, a sua mente é diferente, é tudo diferente, sua energia é diferente. Então, o seu marketing tem que ter a alma do que você está oferecendo para a pessoa. E tem que ter uma alma real, não é aquela coisa vazia. Como é que faz marketing com alma? Você vai mostrar para a pessoa o que você traz de bom para ela. Você não vai falar da dor que ela sente, você vai falar do como ela vai se sentir depois de curar aquela dor, com o jeito que você trabalha. Então, essa é a alma do negócio, tá? Porque se você, terapeuta, você vai lá no seu Instagram e coloca assim, tudo sobre depressão. Aí as pessoas com depressão, algumas vão ler, ok, e daí? Já sei. Eu tenho, não é uma suposição, eu não tenho, não, né? Nunca tive depressão. Mas vamos supor que uma pessoa tem depressão faz tempo. Essa pessoa já sabe tudo de depressão, que quem tem. Quem tem TDAH já sabe tudo de TDAH. Quem tem dor nas costas sabe tudo de dor nas costas. Ela já leu, ela já procurou, ela já... Hoje tem internet, gente, tem inteligência artificial, a gente sabe tudo. Então não é isso que você vai oferecer. O que você vai oferecer é o resultado depois da sua terapia, né? A alegria de viver para quem tem depressão.
objetivo de vida, levantar de manhã e sentir vontade de viver, levantar de manhã, ver o sol e falar que dia lindo, nossa, que vontade de andar na rua, de ir para a natureza, de ir para a praia, de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo. É isso que você vai vender para a pessoa, essa sensação, esse novo posicionamento, e não a depressão, TDAH, quem trabalha com emagrecimento, né? Emagreça, com cinco dias, não sei, emagreça em 21 dias, não. Você vai vender bem-estar físico, né? E eu não sei porque eu não trabalho com emagrecimento, mas eu imagino isso. É, bem-estar físico com o corpo que você gostaria de ter. Pronto, você está vendendo outra coisa. Que mais aqui? Ser terapeuta não é apenas levar transformação, é também comunicar a qual transformação que você oferece. É aprender a se posicionar, a se expressar e a divulgar seu trabalho com autenticidade, ética e presença. O que que eu faço aqui nessas videoaulas, essas lives, imersões no YouTube? É presença. Eu trago a minha personalidade aqui para vocês. E eu amo fazer isso, eu estou muito presente aqui. Eu nem me lembro quem sou eu nesse momento, eu só sei desse assunto aqui. Isso é presença. Isso é importante para você passar conhecimento, autoridade e segurança para a pessoa que você está se comunicando para o seu cliente, né? Finalizando, então. É importante vender o seu trabalho de forma leve, com coerência, usando uma linguagem que ressoe e que se conecte com o público que precisa de você. Se a gente chegar no Instagram e colocar assim, sou terapeuta de barra de axis. Barras de axis é fantástico. Gente, barra de axis é sensacional. Tem um resultado, a gente tinha uma clínica aqui, eu tinha uma clínica com uma parceria com a minha irmã, então a gente tinha equipamentos que mediam, né, o, a frequência cerebral e fazia como se fosse um ultrassom ali, né, do cérebro. Então ela aplicava barras de axis e a gente mediu antes e o depois das barras. Gente, vocês não têm ideia como que aquela frequência cerebral muda, realmente. Crianças hiperativas, é muito bacana, tá? Agora a gente não tem mais, mas não trabalha mais com isso, então nem o material a gente tem mais. Mas então, por exemplo, se você chega lá, se você é terapeuta de barra de axis, aí você coloca lá no Instagram, terapeuta de barra de axis. Aí o seu cliente vai olhar e vai falar, ok, e daí? Ah, são 21 pontos, eu nem me lembro quantos pontos mais. 21 pontos, 23 pontos na sua cabeça que fazem isso, isso e isso. Aí a pessoa que lê, que está precisando daquela terapia de barra de axis, tem um filho lá que está precisando, tem uma pessoa qualquer que está precisando. Aí a pessoa lê aquilo e fala, e daí? Eu não quero fazer, não estou fazendo curso de barras de axis. O que que isso traz para mim? Então, é isso aí que eu falo para você, se conectar com o público que precisa de você. Então, o que que você vai comunicar? Como é que você vai conectar? A pessoa que precisa, que tem um filho, né? Um exemplo aqui, que precisa de dar uma aliviada naquele cérebro dele, que não para de pensar, para ele poder ter foco, para ele poder dormir melhor, para ele poder dormir bem, para você poder aplicar outras técnicas. A partir do momento que você aplicou as barras, o cérebro se organiza e você consegue aplicar outras técnicas. Então, olha como é diferente de você vender 9 pontos na cabeça que estimulam o equilíbrio funcional do cérebro. Entendem o que que é a conexão que vocês precisam vender? Aqui é o marketing consciente, com posicionamento e com alma. Nada de scripts forçados ou frases copiadas. Gente, é tão comum a pessoa ir copiar frases da gente, copia até nome, né? Eu já até comentei aqui com vocês algumas aulas atrás aí, de pessoa que pega todos os nomes que são registrados meus, né? Que eu criei, eu registrei, e a pessoa pega os nomes do meu trabalho, das minhas técnicas, e vai lá e coloca lá no Instagram dela. Qualquer hora eu vou resolver isso aí. Então, nada de copiar as coisas dos outros, porque senão você não está colocando a sua alma.
Pensa, a pessoa que copiou de mim o nome lá, por exemplo, o movimento da riqueza, que é uma das técnicas que eu tenho. Ela tem a experiência que eu tenho para trabalhar com o movimento das riquezas? Não, ela não tem. Por exemplo, né? Porque eu conheço a pessoa. Ela não tem. Ela está tentando pegar a minha alma, não vai pegar nunca, porque ela tem outro tipo de conhecimento, que não é esse que é o meu. Então a gente não pode copiar a coisa dos outros. A gente tem que ser original, fazer as nossas coisas com a nossa alma. O verdadeiro marketing do terapeuta nasce da sua essência e se traduz em autoridade natural, né? Acabei de falar para vocês agora, não adianta a pessoa copiar lá, né? Constelação financeira, movimento da riqueza, né? Caminho da riqueza. Esse termo é meu, é registrado, né? Preciso colocar o Rzinho lá. É um termo meu. Adianta a pessoa vir copiar de mim? Não adianta, ela não sabe o que é, não sabe fazer isso. Vai acabar me prejudicando qualquer hora porque vai fazer besteira, elas vão pensar que sou eu. Enfim, vocês estão entendendo com esse exemplo por que que a pessoa não pode. A gente tem que ser original, ter as nossas coisas, porque cada um de nós tem um tanto de riqueza de informações dentro da gente, específicas nossa. Então a gente precisa colocar isso, tá? Isso traz autoridade, traz credibilidade, traz bons resultados, tá bom? Que mais? Ter uma metodologia própria é o que transforma o terapeuta em referência. Por que que é importante ter uma metodologia? Quem é meu aluno aqui da mentoria sabe a diferença que é você ter a sua metodologia. Você faz um monte de curso, né? Conhecimento vertical, como eu falei, um pouquinho horizontal também, conhecimento vertical. E aí, o que que eu faço com isso? O que que eu vou fazer com esse monte de coisa, gente? Onde que eu enfio esse aqui? Onde que eu enfio esse? Como que eu utilizo esse monte de coisa? Então, é importante ter uma metodologia. O que que é isso? Começo, meio e fim do tratamento. A gente precisa disso. Sem metodologia, não tem. Ela une as formações todas que a gente tem, experiências e técnicas que a pessoa domina. Então, ela cria a sua metodologia. Ela cria o seu modelo, o seu método único de atuar. O seu é diferente do seu colega, lembra que eu sempre falo isso, eu repito muito aqui. Então, a sua metodologia é só sua, só você que vai fazer desse jeito. Essa síntese gera credibilidade, confiança e autoridade para o seu cliente, porque ele sente que está diante de alguém que tem clareza, sabe o que está falando, sabe como vai conduzir o cliente. Então, isso é importante para o terapeuta e para que nós possamos ser terapeutas. Então, esse é o terceiro pilar que é extremamente importante de a gente desenvolver também, tá? Ter essa base. Tá, ok. Agora a gente tem tudo isso, tá? Tem até o terceiro pilar, tudo bonitinho, já entendeu, já se organizou, planejou, tá. E aí, mas a pessoa, ela não tem uma boa relação com a prosperidade. Ela tem lá aquele monte de crenças limitantes, ela tem uma família, ela tem um sistema familiar que trouxe para ela uma ancestralidade que deu para esse terapeuta uma crença limitante, uma ferida emocional, bloqueio, trava, tem um monte de nome, que no final das contas é uma ideia de que eu não vou ganhar dinheiro como terapeuta. Eu não vou fazer dinheiro como terapeuta. Eu não, nunca serei bem-sucedida como terapeuta. Eu vou ficar ali na média. Eu não tenho capacidade, entendeu? É a relação com a prosperidade. Tem muita coisa dentro dessa relação com a prosperidade, tá bom? Então precisa fazer uma restauração, esse é o quarto pilar, uma restauração tanto financeira quanto pessoal. Por que financeira e pessoal? Porque se não fizer a pessoal, não vai ter a restauração financeira. Não tem como, é impossível fazer isso, tá bom? É aqui que muitos terapeutas se perdem. Por isso que tem terapeuta aí que faz curso e começa a fazer atendimentos e vai, daqui a pouco ele fala, não vou mais ser terapeuta. Eu não vou mais ser terapeuta, isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui não tem cliente. Gente, tá sim de cliente. O pessoal, quer ver? Não, nem vou citar.
Mas tem vários e vários alunos meus que são formados que eu estou passando cliente para eles. Eu estou passando que eu não dou conta, eu não dou conta. Agora, por que para mim tá assim de cliente e para outro terapeuta, ele fala assim, olha, eu já estou aqui há 5 anos, já estou aqui há 10 anos, o negócio não flui, fica sempre essa mesmice, esse negócio aqui. Por quê? Ele tem uma questão que ele precisa resolver ali com a prosperidade, com o dinheiro. O fluxo financeiro dele está bloqueado. Então não adianta. Aí nesse caso não é mais curso, somente nesse caso, tá? Não é mais curso que vai ajudar ele, tá? Ele pode até fazer mais curso para ampliar o arsenal dele, mas não vai ajudar, porque ele precisa desbloquear essa questão financeira que está bloqueada. O fluxo dele está bloqueado, então ele vai precisar fazer uma restauração da relação dele com a prosperidade. Esse terapeuta. Então, é aqui que o terapeuta ele acaba, às vezes, deixando a profissão para lá. Mas a verdade é que a prosperidade é uma energia de equilíbrio. Quando você cura essas crenças limitantes do merecimento, valor do trabalho, gente, terapeuta é assim, ó, isso aqui é minha missão. Eu não posso cobrar R$ 300 a consulta. É injusto, porque eu nasci para curar as pessoas. Eu nasci para ser terapeuta, isso aqui é uma missão de vida. Missão de vida a gente não cobra. É verdade. Quem trabalha, por exemplo, né, não é, né, não está dentro do assunto aqui, mas quem trabalha com dons espirituais, por exemplo, ele não pode cobrar. Aqui, né, a gente já vai entrar num outro aspecto aqui. Como que ele vai cobrar por uma coisa que ele recebeu? Ele pode usar aquilo de alguma forma para potencializar o que ele estuda e o que ele trabalha e as técnicas que ele utiliza para fazer o trabalho dele. Por exemplo, terapeuta tarólogo. Gente, é fantástico o terapeuta tarólogo. Jung já mostrava para gente que a sincronicidade faz com que o tarólogo ele tira a carta ali. É claro que tem uma estrutura ali que ele precisa seguir, né? Ele tira a carta que está em ressonância com a questão do cliente. E ele vai dar a resposta que o cliente precisa naquele momento. Então, se ele tem um dom já de uma intuição muito forte, ele não está cobrando pela intuição, ele está cobrando porque ele fez o curso de tarô, fez um bom curso não é baratinho, tá? Essa ideinha que o pessoal tem aí, tem cursos baratinhos que são bons, esquece. Porque para a gente formar um curso muito bom, você gasta, ó, um rio de dinheiro, tudo custa dinheiro, tá bom? Tudo custa dinheiro, tudo, tudo. Então, não dá para você achar que um trocadinho você vai fazer um negócio bom. Esquece. Isso aí é pensamento de escassez, é pensamento que vai levar você o resto da vida para sem fluxo de abundância. Sem fluxo de abundância. É só escassez. Então, o terapeuta tarólogo, ele fez o curso, ele treinou, se especializou, fez um monte de coisa. Talvez ele tenha feito até um curso junguiano ali, que é interessante para quem é tarólogo também. Mas ele já tem um dom nato. Olha que fantástico que é esse tarólogo. Ele nunca vai errar. Então, a missão dele é o quê? Qual é a missão dele? É ser tarólogo. E ser tarólogo custa dinheiro, custa tempo, custa fim de semana, custa um monte de coisa. Ele tem que cobrar? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Então, o terapeuta tem esse problema aí. Não posso cobrar. Então, ele tem vergonha de cobrar, ele se intimida para cobrar. Não, já está obedecendo a escassez, está sendo leal à escassez, que provavelmente veio de ancestralidade, veio de, muitas vezes, às vezes, ancestrais que enriqueceram ilicitamente, né? Faz isso com as pessoas também. Tem uma série de opções aí, tá? Eu dei só uma opção aqui. Esse é o momento de liberar bloqueios mentais e energéticos que te impedem de prosperar, de se abrir para o fluxo da riqueza e permitir que o universo e que o seu trabalho, seu esforço, seus estudos, sua dedicação, sua vontade, eh, te devolva a abundância, né? O valor que você entrega para o mundo. Quando você se reequilibra com a prosperidade, o seu trabalho ganha potência, constância e resultados reais para você e para os seus clientes.
Porque se você está assim, ó, no mesmo nível da prosperidade e não achando que ela está lá em cima e você está aqui embaixo, não, você está no mesmo nível. Ela é sua por direito. Você se esforçou, estudou, se empenhou e investiu para ter a prosperidade, porque ela não vem do nada também. Ficar sentado aí só esperando não vai acontecer nada. E então, o seu cliente ele recebe também a sua energia dourada, né, que eu falo. A energia da prosperidade é dourada. Então, o seu cliente vai receber também. Consequentemente, você vai acabar atraindo clientes que vão encontrar a própria prosperidade, porque é tudo ressonância, né? É tudo ressonância. O seu cliente também vai ser beneficiado, não é só você. Então, esse é o quarto pilar. Vamos aqui para o quinto pilar. Aqui, gente, ok, fez tudo isso, se entendeu com a prosperidade, fez o seu tratamento ali, tá tudo normal, tá tudo certo. E agora? Quinto pilar, estrutura, continuidade e consolidação. Precisa disso, porque os quatro anteriores já estão resolvidos, então precisa desse daqui. Na verdade, eles são paralelos, né? Todos esses aqui andam em paralelo, não é nessa sequência, não. Então, o quinto pilar é o quê? A continuidade e estrutura prática da carreira terapêutica. Depois que tudo está alinhado, formação, autoconhecimento, marketing, prosperidade, chega a hora de estruturar a sua atuação profissional de forma concreta. Como que é isso? A manutenção do dia a dia. Não é assim, arrumei tudo aquilo lá, agora é só seguir. Não, ainda é investimento para o resto da sua vida. Para tudo, né? Para todas as profissões, para todos os momentos que você está na vida, para todos os seus papéis, né? Como filha, como mãe, como cônjuge, como irmã, como prima, como amiga, como tudo. Você está sempre alimentando seu posicionamento, a sua condição na vida, inclusive o profissional. Então, é aqui que entram as decisões práticas. Você vai atender online ou presencialmente? Olha a estrutura, né? Você vai ter um consultório, alugar uma sala, criar um espaço terapêutico na sua casa. O que que você vai fazer? Como que vai ser sua agenda? Você vai ter tempo para cumprir a sua agenda, continuar os estudos, cuidar da sua casa, da sua vida, dos seus filhos, de academia, se você gostar, não sei, lazer. Então, tudo isso a gente tem que balancear e é óbvio que dá para fazer tudo isso tranquilamente, tá? Mas a gente tem que planejar e organizar isso. Se não organizar, não vai ter não vai deslanchar e não vai ter a escala que a gente quer. Porque ninguém quer ficar aqui na média, não. A gente quer ficar lá em cima. E merece, né? Terapeuta uma profissão de extrema importância, principalmente na atualidade, né? Na era do ouro da terapia. Então, como é que você vai administrar tudo isso? Pagar suas contas, sua contabilidade? Como é que vai ser sua rotina para não se sobrecarregar? Então, o terapeuta tem que ser também gestor da sua própria missão e da sua profissão. Esse pilar representa a consolidação do propósito da matéria. É quando o sonho ganha forma e o propósito vira profissão. Porque aqui é onde pega muita gente. A pessoa faz todos os cursos que são maravilhosos. A cada curso o conhecimento se amplifica, amplia, a gente se sente mais poderosa. Mas quando a gente olha para esse quinto pilar aqui, a gente fala: opa, tem que arrumar tudo isso daqui, porque está tudo na mente até agora. Mas e na prática, como que é? Na mente é mais fácil, ainda mais para quem é multi-habilidades, né? Para quem é superdotado, que somos muitos aqui, né? Superdotado. Então, na mente é facinho de você arrumar esse tanto de coisa aí maravilhoso. Mas vamos pôr na prática, né? Vamos às pernas, né? O centro energético básico ou o chakra básico, que é a atuação, a execução, ou o nosso lado masculino, que todo ser humano tem o lado feminino, né? Seu perfil, sua essência feminina, sua essência masculina. A gente tem células do pai, células da mãe. A gente tem ego, que é a mãe, e superego, que é o pai. Então, tudo tudo em nós é assim, pensamento e execução. E na hora de colocar na prática, como que é? Tudo isso aqui do quinto pilar. Então a gente tem que ter essa consciência, ok, gente? Dúvidas?
porque daí eu vou abrir aqui o apoio aqui, que vai ficar mais interessante, mais prático também. Vamos ver as dúvidas. Pode abrir o microfone e falar, viu? Cláudia falou que não. Gente, não é possível que ninguém tenha dúvidas. Será que eu falei tudo o que precisava aqui? Não faltou nada? Eu fico muito feliz se isso for verdade. Tudo foi verdade. Posso só dar uma palavrinha? Pode, claro. Eu terminei, né, o meu curso e isso foi fantástico. E eu queria te fazer uma pergunta. O ano que vem eu quero fazer outro curso. Qual curso combinaria que eu fiz o psicoterapeuta holístico? Tá, tem alguns. Tem Tá, tem alguns. uma- Então, Lu, a gente precisa conversar assim, em off, se for possível. Por quê? Só vou dar uma dica aqui para você e para as pessoas que estão assistindo aqui. Lembra que eu falei aqui que os cursos têm que se conversar entre si? Sim, Então, a gente tem que olhar o seu perfil. Ok, o seu curso que você fez, que é o de extensão universitária, né? isso. Tá. Então, ali eu sei quais os, como é que fala? Os Não são módulos? pilares. Os módulos, eu sei quais os módulos e os assuntos que tem aquele curso lá. Então, é interessante que, dentro daqueles módulos, você pontue os que mais você teve facilidade, que mais te fascinaram, que mais te chamaram a atenção, e aí é nessa linha que você vai, Tá bom, então. tá? Obrigada, professora. De nada. E aí também é muito importante criar a metodologia, lembra? Nada de coisa Sim, tão sim. solta, não. A gente tem que criar a Eu, co- metodologia, eu tá? consegui separar tudo no final do curso com as suas ótimas informações e orientações que você deu, e deu para ter um método bem legal. Mas eu ainda confesso que eu estou com uma duvidinha ainda, por isso que eu quero ter um olhar mais concreto. Mas é uma coisa pessoal, tá? Tá. Aí depois aí você me chama no particular. Eu aqui embaixo eu vou colocar essa videoaula, né? Tá no YouTube. Eu vou deixar um WhatsApp, aqui o número de WhatsApp para as pessoas que não têm o meu número de WhatsApp e precisam tirar alguma dúvida e fazer alguma coisa comigo, com a equipe. Então eu já deixo o número de WhatsApp aqui. Então vamos lá, Ok, gente. professora. Deixa eu ver. Acho que não tem mais pergunta, não, né? Cláudia falou, muita informação e bem claro. Ah, que bom, Cláudia. Fico feliz, é muita informação mesmo. Então, gente, o que que eu tenho de apoio para oferecer para vocês frente a tudo isso daqui? Então, eu tenho os cursos de formação, alguns dos eu coloquei aqui, né? Psicoterapia holística transpessoal, é diferente desse que você fez, viu, Lu? É outro curso aqui, tá? É de psicoterapia também, mas é uma outra forma. Bio, ortomolecular e oligoterapia, com ênfase na psique. Homeopatia contemporânea, portais da restauração matricial. Esse aqui é sensacional, gente. Isso aqui é para trabalhar traumas uterinos, intrauterinos e para trabalhar também a primeira infância, é onde mora tudo, né? Para trabalhar a ancestralidade também, traumas que a gente traz da ancestralidade. Isso aqui é a homeopatia contemporânea e muito validada, pouco conhecida no Brasil, pouco conhecida, mais cursos fora que eu aprendi, e eu utilizo em todos os meus tratamentos e é fantástico. Para quem gosta dessa vertente, né? Ela conversa muito com os cursos de terapia que eu dou. A constelação familiar sistêmica, a constelação movimento das riquezas, é uma metodologia, alguns de vocês aqui conhecem já, é uma metodologia própria que eu desenvolvi nesses quase 20 anos aqui, né? E aí, quando eu comecei com a constelação, eu agreguei algumas coisas aqui, deu esse movimento das riquezas, que é
um método autoral muito eficiente, que é o mais importante é isso, né? A eficiência e a simplicidade, a facilidade de se trabalhar e de vir à tona tudo que precisa vir, tá bom? Sem aquele risco, né, das constelações mais comuns, que às vezes o terapeuta constelador, quando é terapeuta constelador, tá bom, gente? Diferente de quando é facilitador de constelação. São coisas diferentes, tá bom? Coisas diferentes. Quando o terapeuta constelador, às vezes, ele não consegue ler o campo, ele não consegue ler o campo, ele não consegue entender o que está ali. Então, esse curso de Movimento das Riquezas, essa forma de constelação, não tem esse problema. Você lê o campo com uma facilidade, porque você tem todas as ferramentas ali. E tem também o mapa-chave mestra, que é um dos cursos que eu dou, alguns que eu estou colocando aqui, tem mais do que isso. O mapa-chave mestra, ele vai ensinar o terapeuta a entender todo o sistema familiar e o que vem da ancestralidade também. E os padrões que a pessoa está repetindo e ela não percebe, tá? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas, mas muitas pessoas me procuram mesmo e não são terapeutas ainda. Eles querem fazer cursos para ser terapeutas. Então, eu coloquei aqui os 5 pilares, que é extremamente importante, e aí eles me perguntam que curso que você acha que eu devo fazer? Aí depende, né? Por isso que eu coloquei lá. Ele tem que olhar, o terapeuta, o futuro terapeuta, ele tem que olhar do que ele gosta, o que tem ressonância. Então, eu coloquei uns aqui, que são os que são mais comuns, vamos dizer assim. E aí eu coloquei aqui para essas pessoas que têm essa dúvida, tá bom? E aqui são para pessoas que, alguns já são terapeutas e querem se aprofundar mais, tem esses cursos aqui, e outros ainda não são terapeutas e querem iniciar nessa vida maravilhosa que é ser terapeuta. Alguém aqui tem algum desses cursos meus e quer comentar para colaborar um pouco aqui com quem for ver essa, esse vídeo depois? Bem rapidinho. Acho que não. Então vamos para o próximo, que é aqui. MVT, que é a mentoria virada terapêutica. A virada terapêutica é para terapeutas que já estão formados, que já têm já uma boa base e que alguns já estão atuando, outros não, mas que eles precisam de uma aceleração de carreira. Ou seja, precisa entender como entrar, como começar, como fazer, o que fazer. E aqui vai incluir os tratamentos que eu falei aqui, né? No segundo pilar, desenvolvimento pessoal e profissional, vai incluir o terceiro pilar, que é o marketing. Lá o aluno vai aprender como se posicionar, como fazer seu marketing. E também lá no terceiro pilar, eu junto com o aluno, eu crio a metodologia com ele. Isso aqui é bem interessante. Nesse pilar, que é o quarto aqui, a restauração da prosperidade, também. Isso aqui é essencial. Todo terapeuta tem que fazer isso também. Restauração da prosperidade e o quinto pilar, estrutura, continuidade e consolidação também. E tem um pilar lá na mentoria virada terapêutica, que é o pilar mestre. Esse aqui já é um pilar. Não comentem, por favor, quem já está no pilar mestre na mentoria. Não comentem, porque é um pilar surpresa e é bem. Vamos pensar assim: a pessoa aterriza em quem ela é como profissional e terapeuta. Enfim, acho que é isso, tá? Então vamos aqui a próxima coisa que eu ofereço para vocês é o ecossistema Caminho da Riqueza. O que é o Caminho da Riqueza? Ele é composto de mapas astrológicos, psíquico, afetivo, kármico e financeiro. Então, aqui eu vou olhar como é que é a sua mente financeira, suas neurofinanças. Para isso, a gente precisa ter o conhecimento psíquico, afetivo, kármico, de relacionamentos também. Tem várias nuances ali que eu entrego para a pessoa que
solicita esse caminho da riqueza aqui, tá? Tem também dentro desse ecossistema, dessa dinâmica aqui que a pessoa adquire, comigo lá com a Cris, que é minha assistente, mapeamento das dinâmicas familiares e ancestrais, que é esse mapa-chave mestra aqui que eu falei para vocês. Tem as constelações, movimento das riquezas, que é esse outro curso que eu mostrei para vocês aqui. E tem também regressão e outras sessões com base em neurociência, PNL, mais uma série de coisas aí. Conforme a pessoa que contratou, eu vou fazer toda uma leitura dessa pessoa ou desse terapeuta, e aí eu vou aplicar essas sessões. Aqui no Caminho das Riquezas são 6 sessões, tá? Tem 6 sessões aqui, não são sessões curtinhas, tem sessões aqui que pode durar até 2 horas, outras 45 minutos no mínimo. Então, é isso que eu tenho para oferecer para vocês, para dar esse apoio aqui, ok? Alguma dúvida, pessoal? Posso complementar com alguma coisa que seja, é claro, que seja referente ao tema que a gente trouxe hoje aqui?